Oi, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula aqui, a gente vai tratar dos últimos temas aí da nossa disciplina, que são os arquivos, tá? A gente vai ver como abrir, como ler, né, arquivos, né, abrindo e lendo, e escrever em arquivos também. A gente vai trabalhar com arquivos de texto, tá? Ao invés de arquivos binários, porque não faz muito sentido a gente trabalhar com arquivo binário nesse ponto do curso, tá? Então, até agora, a gente estava lidando com os fluxos do programa, né? A gente estava lidando com o fluxo de entrada e o fluxo de saída. O nosso fluxo de entrada a gente fazia a leitura usando o scanf, ou no máximo que a gente fez uma manipulação do fluxo de entrada foi usando aquela função fgets, né? Que a gente passava stdin como último parâmetro. E o fluxo de saída a gente estava usando o printf, né? Para mostrar coisas na saída, né? Mostrar coisas na tela, né? Normalmente, pessoal, esses são os fluxos que a gente usa, tá? Esses são os fluxos que o programa vai ler, né? Na verdade, são um fluxo de entrada e dois de saída. Só que esses fluxos eles podem ser direcionados para dispositivos e assim por diante, tá? Mas aqui, no caso, a gente vai utilizar os strings padrão para, ao invés de direcionar para um dispositivo, nessa aula aqui em específico, a gente vai direcionar para arquivos, tá? Tanto de entrada quanto de saída. De entrada, quando a gente quer ler do arquivo, de saída, quando a gente quer escrever no arquivo, tá bom? Então, na linguagem C tem três strings padrão, né? Que é o stdin, o std... Perdão, gente. O stdin, o stdout e o stderr. Então, stdin é o string de entrada padrão, está associado ao teclado. stdout é o string de saída padrão, está associado à tela, normalmente, né, com o terminal. stderr também é relacionado, associado à tela, tá? Ah, tá, tudo bem. Os arquivos que são os cabeçalhos que definem as funções para lidar com arquivos são o stdio e o stdlib. A gente já está acostumado a incluir, né? E a gente vai lidar com o tipo file agora, tá? Esse é um novo tipo aí que a gente vai ter que lidar para gerenciar, para lidar com os arquivos. Eu vou direto aqui para o CodeBlocks, tá? Então, os dois includes, né, da stdio e da stdlib, e o string.h que a gente vai precisar manipular os dados aqui, tá? Esse aqui é um programa que vai fazer abrir um arquivo e ler os dados que estão no arquivo. Tá? Então, como que a gente faz para abrir um arquivo? Primeira coisa que a gente precisa um ponteiro desse tipo file aqui. Tá? Então, a declaração de um ponteiro para arquivo. Vejam o tipo, file, tá certo? Bem, aí tem outras variáveis aqui para fazer o controle, né, do que o programa precisa, que a gente vai ver o uso delas depois. Dados da linha é uma array de 80, um inteiro e um decimal, tá? Uma variável inteira chamada inteiro, uma variável decimal chamada decimal. Então, olha lá, para abrir um arquivo, esse arquivo, o caminho que a gente colocar aqui vai ser o caminho onde o arquivo está. Se a gente não falar nada antes dele, subentende-se que ele está no mesmo diretório do programa do executável que a gente criou, tá? Então, como a gente faz para abrir arquivos, né? Então, estão vendo um arquivo aqui, que é o ponteiro para arquivo, e a gente vai usar essa função fopen, file open, abrir arquivo. Recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do arquivo, com o caminho, se for necessário, e o modo de abertura, tá? Então, os modos de abertura para leitura e escrita de dados, de texto, são. Então, tem seis, né? Então, quando a gente passa R, quer dizer que a gente está abrindo para leitura, R de read. O arquivo precisa existir. Se ele não existir, o programa para de funcionar, vai dar problema, tá? W é abrir para escrita. Se o arquivo não existir, o arquivo vai ser criado. E o A é abrir para anexação. Append, A de append. O arquivo não precisa existir. Qual que é a diferença do W e do A? Se eu abro um arquivo no modo W, faço alguma coisa, escrevo alguma coisa nele, o programa termina. E depois eu executo o programa de novo, escrevo outras coisas no arquivo,
tudo vai ser sobrescrito. Eu perco o que tinha anteriormente. Quando eu abro com um A, que é o append, né, que é para anexar esses valores que eu vou inserindo no arquivo, vão sendo colocados no final dele, tá bom? Agora alguns modos diferentes, né, com RW e A. R+, ele abre para leitura e escrita, os três abrem para leitura e escrita, tá? Só que ele começa no início do arquivo. O ponteiro do arquivo está no início. W+, abre para leitura e escrita, sobrescrevendo os dados do arquivo caso exista. E A+, abre para leitura e escrita, anexando os dados do arquivo caso exista. Tudo isso aqui, pessoal, para arquivo de texto. Tá certo? Arquivo de texto. Se a gente quiser lidar com arquivos em dados binários, aí a gente usa RB, WB, AB, esses três aqui, o B de binário, ou não, né? Para esses outros três. R mais B, W mais B, A mais B, ou alternativamente RB+, WB+, AB+. A gente vai só lidar com esses três aqui. Acredito que esses dois, só que nos exemplos, tá bom? E no exercício também. Então, primeira coisa. Desculpa os bocejos, tá, gente? Hoje é cansaço também. O fopen, se o arquivo existir, porque eu estou abrindo em modo de leitura, ele vai retornar um ponteiro para aquele arquivo e vai ser atribuída essa variável arquivo. Tá certo? Isso aqui retorna um ponteiro desse tipo. Eu tenho uma variável do tipo ponteiro para arquivo, eu posso atribuir. Para eu verificar se o arquivo foi aberto sem dar nenhum problema, a gente verifica dessa forma aqui, verificando se o arquivo foi aberto. Como que eu confiro? Se o arquivo for diferente de nulo. Esse nulo aqui, pessoal, é um ponteiro especial, tá? Ele contém o valor desse null aqui, esse null, vamos falar assim, né? Ele é um ponteiro especial, que é um ponteiro que diz que ele está vazio, que ele não tem nada, né? Então o fopen, se ele funcionar, se der certo a abertura do arquivo, ele retorna um ponteiro para o arquivo. Se ele não funcionar, ele retorna esse valor especial aqui null. Então eu estou comparando se esse cara é diferente de nulo, porque se for diferente de nulo, quer dizer que o arquivo foi aberto, certo? Agora o que ele vai fazer? Vamos dar uma olhada no arquivo. Ele chama arquivo dados. É esse aqui, ó, tá? Eu vou abrir no Notepad++, porque aí a gente consegue aumentar. Esse aqui é o conteúdo do arquivo, tá? E meu programa está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou rodar 3 vezes fazendo a leitura de 3 linhas do arquivo. Vejam, estão vendo aqui? O arquivo. Lembra que a gente usava o fget, a gente passava stdin? O stdin é um tipo de arquivo, tá? Mas aqui a gente passa o arquivo em si que a gente abriu. Então eu vou ler 80 caracteres, contando com o caractere nulo, do arquivo e jogando esses 80 caracteres em dados linha, até encontrar o pulo de linha. Tira o pulo de linha e imprime uma linha, depois outra linha, depois outra linha. Isso aqui vai ser repetido 3 vezes, né? Então, o que a gente espera da saída é que apareçam essas 3 linhas aqui, tá? O primeiro fget vai consumir a linha inteira, o segundo fget consome a linha inteira, o terceiro fget consome a linha inteira, e agora eu sei pelo formato que o arquivo está que o próximo vai ser um inteiro, então eu posso fazer a leitura como inteira. Agora a gente vai usar o fscanf, que é uma função que a gente não tinha visto ainda, mas ela é análoga ao fgets. Então, como que funciona o fscanf? Só que aqui que é o problema, né? A assinatura dela tem que tomar cuidado que o primeiro parâmetro é o arquivo e não o último, como está no fgets, tá? Então é o arquivo, o formato da leitura e a variável que vai receber aquele valor. Então aqui vai conseguir ler o inteiro, ou seja, opa, cadê? Aqui, vai ler isso aqui. Só que o pulo de linha vai ficar no buffer, então a gente tem que descartar ele,
tá? Então a gente usa a função fgetC do arquivo, descarta o pulo de linha que sobrou no fscanf. Agora a gente vai ler a próxima linha como dado de texto. fgets, dados a linha, mesma coisa que estava aqui dentro, né? Então, lê a linha, vai mostrar a linha. O arquivo está aqui. Vai mostrar isso aqui. Vai consumir o pulo, porque o fgets consome, né? E agora a gente vai ler o float. fscanf, arquivo, %f, guardar na variável decimal, mostra, certo? E agora vai fazer a verificação. Uma forma de verificar se o fim do arquivo foi alcançado utilizando a função FOF, File End of File. Essa função retorna zero, falso, caso o fim do arquivo ainda não foi encontrado, ou um valor diferente de zero, verdadeiro, caso contrário. Então, fim do arquivo, olha só usando o operador ternário. Terminou o arquivo? Se terminou, vai aparecer sim. Se não terminou, vai aparecer não. Vamos rodar, só para a gente ver o que está acontecendo. Olha lá. Leu a primeira linha, leu a segunda, leu a terceira, leu o inteiro, leu a outra linha, a quinta linha no caso, leu o decimal e perguntou: é o fim do arquivo? Não. Só que vejam, sobrou nessa última leitura aqui o pulo de linha. Vou descartar ele, que é o que acontece aqui. Faz a leitura de mais uma linha de texto. Isso consome o pulo de linha, se houver. E imprime essa linha. Olha lá. Nesse ponto, devido aos dados do arquivo, não há mais dados a serem lidos. Então, fim do arquivo, vai falar sim ou não e vai aparecer um sim. Porque agora o que aconteceu? O meu último fgets leu esse conteúdo aqui do arquivo. Não tem pulo de linha, né? Aqui, na verdade, vai consumir se a gente imprimir essa linha, olha lá, consumiu o ponto de exclamação. Por que esse cara aqui sumiu? Porque eu não tenho pulo de linha aqui. E esse código aqui, essa linha aqui, é para remover o pulo de linha, mas não tem pulo de linha, porque eu cheguei no fim do arquivo, né? Então, isso aqui vai cortar aquela exclamação. Agora sim, é o fim do arquivo? Sim, a gente já viu, né? E caso esse if aqui não dê verdadeiro, cai aqui no else, vai falar que o arquivo não pode ser aberto, tá? Fechando o arquivo. Tem maiúsculo aqui, ó. Sempre fecha os arquivos abertos. Fez o que tinha que fazer? Fecha. Como faz? Fclose, arquivo. Fopen abre, Fclose fecha, e as funções de entrada e saída que começam com F vão lidar com os arquivos, tá bom? Se eu quiser fazer a leitura de todas as linhas de um arquivo, como que eu faço? Para o mesmo arquivo, tá? Como que eu faço? O ponteiro, a string para guardar o array para guardar a string, abre o arquivo, se for diferente de nulo, o que eu faço? Leio o arquivo, linha por linha, imprime na tela. Então, enquanto não for o fim do arquivo, leia uma linha, mostra na tela. Vai de novo, enquanto não é o fim do arquivo? Não. Lê a linha, imprime na tela e assim por diante, até que uma hora que esse while aqui vai dar falso, vou chegar no fim do arquivo e vou fechar o arquivo, vou terminar o programa. Executando, olha lá. Certo? Só que agora ele leu tudo como string, tá certo? Ele leu linha por linha, tá bom? E agora a entrada, né? Entrada não, perdão. Saída. Escrever no arquivo. A gente acabou de ver, né? Como que a gente faz para escrever? A gente tem que mudar o modo de abertura. A gente abre agora com o modo W, tá? Esse aqui é o arquivo escrita. Se esse arquivo não existir, eu vou até apagar ele aqui para vocês verem, ó. Se ele não existir, na hora que eu rodar o programa e der esse fopen, ele vai ser criado. Olha lá, já criou. O tamanho dele é 0, né? E aí ele vai fazer algumas coisas. Vamos ver o que o programa está pedindo. Entra com uma frase, leia a frase e escreve essa frase no arquivo. Como que eu uso? Eu uso o fprintf, que passa o arquivo, passa a string, passa o formato, perdão, e passa os valores.
Para pôr um caractere, fputC. Para escrever uma linha e pular, isso aqui vai pular duas, né? Depois a gente vê. Lê inteiro, lê decimal e escreve no arquivo também, tá bom? Vamos ver acontecendo isso? Teste cal C1. Entre como inteiro. 5. Entre com decimal. 10. Aí ele vai mostrar todo o conteúdo. Vamos ver ele aqui o que deu. Olha lá. Escreveu teste cal C1. Jogou aquela mais uma linha ali para o arquivo. Aqui. Certo? Com pulo de linha. Ah, o fputs não pula a linha. O pula a linha? Não, o fputs não pula a linha. Vejam, ó. Tive que colocar um contrabarra N aqui para ele pular a linha. Tá, ó. Cadê o arquivo? Enquanto que o puts, só o putstring pula a linha. Lembram disso? Tá aqui, então pulou a linha. Agora escreve o inteiro, escreve o decimal. É assim. Cadê? Lê o inteiro, lê o decimal. E aí direciona eles para o fprintf para escrever inteiro escrito, decimal escrito, que é o conteúdo que apareceu aqui. Termina o if, né? Fecha o arquivo, sempre fecha o arquivo. E a funçãozinha aqui para imprimir o conteúdo, que eu vou passar como parâmetro para ela um arquivo que já está, é o retorno do fopen. Então, imprime o conteúdo, recebe o arquivo e eu faço esse mesmo código aqui para fazer, para imprimir o conteúdo do arquivo linha por linha, tá bom? Então, a explicação do código é essa. Exercícios. Os exercícios a seguir lidam com a leitura e escrita de arquivos de texto. Lembre-se de sempre inserir no pacote código-fonte da entrega os arquivos de dados. Aqui, pessoal, esse exercício, quando vocês forem entregar, na hora de fazer o pacote, tem que colocar o arquivo.c e os arquivos .txt, tá? Porque o programa vai ter que ler esses arquivos na hora que o juiz for rodar eles, tá bom? Só colocar dentro do pacote, só zipar tudo junto, tá? Então, escreva um programa que leia o arquivo de texto notas e calcule e exiba a média das notas armazenadas nesse arquivo. Então, vocês têm que criar um arquivo notas.exe na mesma pasta onde vai estar o programa que vai ser executado, colocar esses valores lá dentro. Cuidado ao copiar e colar, porque normalmente os dados ficam meio mal formatados dentro da onde foi jogado, tá? Onde foi colado. Cuidado para conferir se está assim. E na hora que rodar o programa tem que aparecer média, que é a média da leitura de todas essas notas que foi calculada e exibida, tá bom? Tomem cuidado que esse arquivo ele pode ter quantas linhas forem necessárias, tá certo? Aqui ele tem 12, tá bom? Oi, gente, voltando. Trabalhar em casa não é fácil, não. Tem sossego. Vamos lá, então. Próximo arquivo, próximo exercício. Ler o arquivo que chama barras.txt e aí vai fazer um desenho, um gráfico, entre aspas, aqui de barras, tá bom? Com os valores inteiros que tem em cada linha do arquivo. E depois, acho que esse é o último exercício. É isso mesmo. Vai ler um arquivo chamado números. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Para cada número lido, são 5 números que vou estar aqui nesse arquivo. Para cada número arquivo, deve calcular o valor absoluto da diferença de cada um por 10. Então, 7 menos 10, 6 menos 10, 5 menos 10. E os valores da diferença foram gerados, devem ser usados para desenhar o triângulo de asterisco. Cada um por 7 menos 10, 6 menos 10, 5 menos 10 e assim por diante. Calcula o valor absoluto, porque pode entrar número negativo, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, na verdade não tem exemplo com negativo, não. Os valores da diferença foram gerados, devem ser usados para desenhar triângulos de asterisco. Vocês já sabem fazer isso. Os dados desses triângulos devem ser armazenados em 5 arquivos diferentes.
tri1.txt, tri2.txt. Então, o que acontece? Vocês vão ler o arquivo números.txt. Para cada número, vocês vão escrever um triângulo com 7 menos 10 menos 3, olha lá, 10 menos, 10 menos, ou 7 menos, 7 menos 10, tanto faz o lado que a gente for fazer a diferença, porque vai calcular o valor absoluto, né? 7 menos 10 vai dar menos 3, ou 10 menos 7 vai dar 3, então calcula o valor absoluto da diferença. Então, no primeiro, vai gerar um arquivo tri1.txt com um triângulo com 3 linhas. O 6 menos 10, a diferença dá 4, absoluto, né? Então, triângulo 4 linhas, assim por diante, e depois vai ler esses arquivos mostrando na tela, tá bom? É lógico que vocês podem tentar me enganar, vamos dizer assim, simplesmente fazendo os fors aqui e resolvendo isso aqui dentro mesmo, sem escrever em arquivo, né? Mas o ideal é que vocês façam o que está sendo pedido. Tudo bem, gente? Desculpa a interrupção, acontece. Estou um pouco cansado hoje, mas vamos que vamos, né? A vida é assim mesmo. Beleza? Falou aí para todo mundo. Qualquer dúvida, manda e-mail, tá certo, gente? Falou, tchau.